O ministro do STF, André Mendonça, envia para o plenário da Suprema Corte ações contra a emenda que criou e aumentou valores de benefícios em ano eleitoral. Reportagem de Yasmin Costa. Ainda não há uma data para esse julgamento, mas o ministro André Mendonça disse que o caso deve ser analisado diretamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e de forma definitiva. Mendonça é o relator de duas ações que questionam justamente a PEC dos benefícios aprovada aqui no Congresso Nacional e que permitiu a ampliação de benefícios sociais até o final do ano. O Partido Novo questiona o fato dessa PEC ter estabelecido o estado de emergência para permitir que esses benefícios sociais entrassem em vigor a menos de 3 meses das eleições desse ano. Segundo o partido, houve um vício na tramitação do projeto aqui no Congresso Nacional. De acordo com a Associação Brasileira de Imprensa, que também apresentou uma ação no Supremo, a emenda apresenta um desvio de finalidade porque a medida inicialmente era para enfrentar a crise gerada pela alta dos combustíveis, mas o propósito real foi desviado e hoje pode interferir ilegitimamente no processo eleitoral. Mendonça também solicitou informações que devem ser prestadas pelo presidente da Câmara e também pelo presidente do Senado num prazo de 10 dias. Depois, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República também precisam se manifestar, isso num prazo de 5 dias. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas, agora começando por você, Marcelo, que é da área da Justiça. O que o Supremo deve fazer com essa ação remetida ao plenário? Devem deferir liminarmente, né? Ou deveria fazer isso, dificilmente vai fazer, porque isso é evidentemente uma tentativa de chamar o judiciário para interferir no mérito, né, de uma legislação, de uma emenda constitucional. Nesse caso, a aberração é ainda maior, porque está se dizendo que uma emenda à Constituição é inconstitucional, né? Ora, optou-se por emendar a Constituição exatamente porque se isso fosse feito através de lei ordinária, né, lei infraconstitucional, como a gente diz, está abaixo da Constituição, aí sim poderia se argumentar que haveria uma inconstitucionalidade, porque essa lei entraria em choque com a Constituição. O que se fez foi mudar a própria Constituição para permitir esses novos auxílios aí em caráter de emergência. Então, mais uma vez, o caminho do ativismo judicial. Se eu não gosto de uma lei, eu vou ao judiciário para pedir que ela não seja aplicada, né? Só que não é assim que funciona na democracia. Se eu não gosto de uma lei, eu preciso reunir uma maioria de votos no Poder Legislativo para revogar essa lei. O argumento de que é inconstitucional porque interfere na questão eleitoral não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, qualquer alteração legislativa pode, de alguma forma, interferir no processo eleitoral, porque algumas pessoas vão ser contra essa mudança e vão votar contra quem a patrocinou, e outras pessoas vão gostar dessa mudança e vão votar a favor de quem a defendeu. Então, realmente, eu só lamento que o Partido Novo tenha enveredado por esse caminho que é tão usual para os partidos de esquerda, tentar conseguir no Supremo o que eles não conseguem conseguir no voto. Amanda, a ação de Mendonça tem fundamento? A PEC dos benefícios foi sugestão do governo, mas foi aprovada pelo Congresso? Foi aprovada pelo Congresso, Adriana, e por uma maioria maciça, pelas duas casas, tanto pelo Senado como pela Câmara dos Deputados. Por isso, torna altamente improvável que o Judiciário se coloque contra essa PEC. Agora, que é ilegal, é flagrantemente ilegal, porque ela subverte completamente o arcabouço institucional em vários âmbitos. Primeiro, e mais grave, a legislação eleitoral que não permite a criação de benefícios sociais, não permite que o governo dê recursos durante o ano eleitoral. Por quê? Porque isso, obviamente, cria
cria uma vantagem enorme para o governante no cargo, como criou para o presidente Bolsonaro, e a gente começa a perceber agora nas pesquisas. Quer dizer, há pouco mais de 2 meses das eleições, criou-se um benefício eleitoral, aliás, vários, né? Porque tem aumento de auxílio gás, aumento de auxílio Brasil para R$600, voucher caminhoneiro, voucher taxista. Isso vai significar um cheque em branco de mais de 40 bilhões de reais nas mãos do governo federal para dar diretamente no bolso da população. E isso já começa a se revelar em ganhos de votos por Bolsonaro, em subidas nas intenções de voto nas pesquisas. E é exatamente essa a intenção do governo. Agora, eles emparedaram a oposição não soube se impor, acabou aprovando essa PEC, porque a lógica era muito nobre. Poxa, temos milhões de pessoas passando fome, precisamos dar dinheiro para essas pessoas. Só que esse não é um estado de emergência, é um estado permanente do Brasil. Nós temos mais de 33 milhões de famintos no Brasil por uma crise que o governo federal também ajudou a criar e ajudou a aumentar. E não conseguiu responder antes, só conseguiu responder no momento eleitoral porque viu que o presidente Bolsonaro estava muito atrás nas pesquisas. Então, você fere a legislação eleitoral, você, mais uma vez, fura o teto de gastos, você fere uma série de leis para dar uma vantagem, para tornar o candidato de plantão, o governante, no cargo mais competitivo. Foi isso que a PEC fez. E estado de emergência? Que estado de emergência? O combustível não está caindo? A lógica, a justificativa para esse estado de emergência era que os combustíveis estavam acima de $100 o barril, petróleo do tipo Brent. Vai ver quanto está o petróleo hoje. Tanto é que houve sucessivos até diminuições de preço pela Petrobras, tanto da gasolina como do diesel. Então, é um estado de emergência inexistente. A justificativa para o estado de emergência já acabou. Roberto Mota, você concorda que dificilmente o Supremo vai tomar uma decisão contrária aos benefícios? Claro, o Marcelo Monteiro já deu uma aula sobre a legalidade do assunto. Eu não tenho absolutamente mais nada a acrescentar. Com relação às 30 milhões ou 33 milhões de pessoas com fome, a gente de vez em quando passa aqui uma reportagem, uma matéria, um estudo, e diz que 60% da população brasileira sofre de obesidade. Esses dois estudos não batem, ou um ou outro está errado. Quanto ao julgamento dessas ações, a PEC teve uma tramitação normal no Congresso. Essa é uma questão política, não judicial, mas essa perspectiva parece que foi perdida um pouco nos últimos tempos. O Novo questiona estado de emergência. Olha, que decepção ver o partido que eu ajudei a criar randolfizando, ou seja, recorrendo ao judiciário para conseguir o que não conseguiu na política. É uma decepção muito grande ver isso. Quanto ao envolvimento da Associação Brasileira de Imprensa, dizendo que essa PEC tem que ser barrada pelo judiciário porque o propósito é eleitoral, eu tenho duas perguntas. Onde estava a Associação Brasileira de Imprensa quando um deputado foi preso, quando um juiz julgou sua própria causa, quando jornalistas foram censurados e cancelados? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: o que é que a Associação Brasileira de Imprensa tem a ver com a PEC dos benefícios?